Nós vamos abrir agora a sessão de debate. Como nós estamos aqui com um grupo bem seleto, eu vou dispensar aqui as perguntas por escrito, passar o microfone diretamente para o público fazer as perguntas. Queria só pedir, reforçar para que o público faça perguntas, né, sucintas, é uma pergunta mesmo, não uma explanação. E então eu vou colher aqui, eu vou fazer em 2 rodadas, acho, colher aqui umas 2 ou 3 perguntas. A equipe está com o microfone, quem quiser fazer perguntas pode levantar a mão. A minha pergunta é para o Joaquim. Meu nome é Rovena, sou da Emplasa. Primeiro, sobre o valor da obra, da principal obra de vocês, que você falou, 270 e poucos milhões. 290. É do governo 290 federal. milhões de reais, de dólares. Reais. Reais? É. Bom, essa é... Porque vocês estão fazendo um canal. Isso é Um programa canal da cidade, que, na realidade, deve ser a parte mais cara. Quer dizer, eu não sei esses valores, como é que eles estão distribuídos entre as várias obras que estão ali previstas, se isso está público, para que a gente possa consultar a composição desse investimento que está sendo feito. Então, essa é uma primeira pergunta. A segunda questão diz respeito a esse sistema de controle e operação que você falou que a IBM e a Cisco doaram ao Rio de Janeiro esse sistema. Quer dizer, que doação, que é um sistema caro, nós aqui em São Paulo estamos numa tentativa de construção disso. Quais foram os argumentos para doação para o setor público de uma coisa tão cara, né, de 2 empresas tão capitalistas para poder fazer esse tipo de doação, né? Quer dizer, qual foi o custo desse empreendimento, centro de operações, e quais foram as relações de tratativas políticas que levaram tanto a IBM e a Cisco a fazer uma doação para o governo do Rio de Janeiro, do município? O Rio hoje é uma vitrine. Né? Claro, por favor. Oi, eu sou o Rodrigo, sou aqui da Fundação Fernando Henrique também. Joaquim, minha pergunta para você. Você falou, vai também um pouco em relação ao centro de operações. O custo foi 0 para fazer. Eu queria saber qual que é o custo para manter. Porque às vezes, do ponto de vista da gestão pública, pode ser um desafio tão grande quanto fazer. E eu queria saber também um pouquinho mais dessa experiência, de receber as demandas diretamente da população. A ideia parece interessante, eu só fiquei um pouco curioso em relação aos números. Você mencionou alguma coisa como 12 mil demandas, né? Vocês estão... Só de ralo. Tá. Só para saber como é que a ideia é publicizar, tornar isso ainda mais... Tem capacidade para receber um número maior de demandas? Perfeito. Tem mais alguma pergunta? Meu nome é Milton Longobardi, sou economista e quero uma São Paulo melhor. A pergunta vai mais para o Fred e para o Ricardo. Atualmente, a cidade de São Paulo, vocês colocaram aí, da deficiência ou da falta de água, que é um problema que hoje já é ruim e pode se agravar no futuro. Não seria o caso de adotar uma legislação mais rígida, por exemplo, para evitar a substituição de vassoura por água, né? Sábados e domingos, sábados e sextas e sábados, todos os condomínios varrem as suas calçadas com água, né? E é um desperdício, água fluoretada, tal, tudo. A outra coisa também é nessas avenidas, as metrópoles mais modernas já estão usando, no lugar dos canteiros verdes, estão usando pedras e cactos, que evita a manicure, a custosa manicure dessas áreas, e evita também regar essas áreas. Tá?
Não seria o caso de adotar uma legislação nesse sentido mais rígida contra o desperdício de água? Eu vou voltar para a mesa, vou começar com o Joaquim, depois a gente passa para o Frederico e para o Ricardo. Bom, sobre o que levou a IBM e a Cisco a fazer a doação. Eu acho que hoje, eu vim do setor de entretenimento, né, e de grandes eventos. Hoje o Rio é uma vitrine. Os maiores eventos do mundo estão indo para a cidade. Então, todo mundo quer aparecer de alguma forma, né? Então, assim como você tem esses produtos olímpicos, Papa, Rio+20, Rock in Rio, você tem o centro de operações. O centro de operações é um produto hoje. Não todo mês, mas toda semana eu recebo 2 grandes faculdades, Stanford, Harvard, eles tiveram... Qual o nome do grupo? Rede de Transformação Pública. A Rede de Transformação Pública, que é um grupo aqui de São Paulo de jovens empresários que ajuda nas transformações das políticas públicas, estreitando os laços com a iniciativa privada. Acho que todo mundo hoje quer estar de alguma forma no Rio. Então, o que a IBM pensou, e eu não vou falar pela IBM, mas pelo que eu vejo, pelo que eu leio. Eles tinham um grande centro de operações em Singapura, né, e escolheram a América Latina para fazer a sede da cidade inteligente, desse Smart City, e escolheram o Rio. Então foi uma decisão pura e exclusivamente da IBM. E eles doaram isso para a cidade, isso a custo zero. Você tem o prédio, ele foi todo, para você ter uma ideia, era um terreno baldio, era um estacionamento. Em 3 meses, a RJZ, que é uma das construtoras grandes da cidade, pela aquela cota de medida compensatória, eles construíram esse prédio. E aí isso custou zero para os cofres públicos, mas a operação é da prefeitura. O que a prefeitura tem agora é um headquarter para botar os engenheiros de trânsito, a turma que entende saneamento básico, os tomadores de decisão, fica todo mundo num caixote. É isso. Agora, o custo da prefeitura é para operar os funcionários. Você tem 240 pessoas trabalhando em 3 turnos lá dentro, e o custo do salário desses caras, do cafezinho. Quando o computador quebra, a prefeitura não tem custo, porque a Cisco tem interesse que aquilo ali funcione, a IBM tem interesse que aquilo ali funcione, porque eles trazem pessoas do mundo inteiro. Eu te falar que 50% da língua dentro da sala de reunião é inglês. Ontem estava toda a turma de Londres lá. O primeiro-ministro da Inglaterra estava lá semana passada. Então é um negócio que funciona mesmo. As pessoas, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Obama em maio passado com o Serviço Secreto Americano. Eles não têm isso em Chicago. Toda a parte de segurança do Obama não foi feita na rua. Foi com os agentes dentro da sala do centro de operações. Então é um negócio mesmo fascinante. Quem quiser conhecer, eu vou ter um enorme prazer em levar. E sobre os custos das obras, é uma obra do PAC, não é do governo do estado, muito menos da prefeitura, faz parte do programa de aceleramento de crescimento, e eu não sou um engenheiro para questionar, eu posso te colocar em contato com a turma de obras, mas eu sei que custa 292 milhões de reais. E isso você vai desviar o Rio Joana e o Rio Maracanã. Então, por que não vai mais alagar a Praça da Bandeira? Porque você diminui em 30% o volume de água que vai passar naquela bifurcação. Você está construindo um novo canal, um negócio meio megalomaníaco, né? Responde a pergunta? E sobre o custo exato, é o custo de operação mesmo das pessoas. Você não incrementou, não teve nenhum adicional, não. Tem muita gente da iniciativa privada trabalhando lá agora. Tá? E aí, se você for hoje na Casa Civil, o centro de operações nada mais é do que o cérebro da prefeitura. É a central de inteligência, ponto. É isso. Né? São cabeças pensantes. Então, pessoas, acho que a Fundação Brava ajuda muito a gente em detectar talentos para trazer para a prefeitura. Se você for na Casa Civil hoje, 30% lá é gente que estudou em Harvard, gente que estudou em Chicago, gente que estudou no COPEAD, que estão se destinando por um curto intervalo de tempo para a cidade. É muito legal você virar uma cidade, né? Uma coisa é você virar uma empresa, outra coisa é você
virar uma cidade que seria ótimo se Olimpíadas ou Copa do Mundo fosse em 2030, 2040, porque daria tempo de você fazer as melhores obras, mas o que a gente está fazendo agora já é o plano B, já é o plano emergencial. Bom, eu não sou exatamente eu não sou um especialista nessa coisa das águas, eu cheguei colateralmente. E esse tema da chamada falta de água em São Paulo é uma coisa que, vez por outra, ele vem para São Paulo, colocado. O consumo de água em São Paulo é de 70 metros cúbicos, acho que é essa ordem de grandeza, ou 70, 75 metros cúbicos por segundo é o consumo que tem aqui. O Tietê, depois do projeto Calhas, ele teve uma capacidade de vazão de 1.000 metros cúbicos e que é frequentemente, quer dizer, frequentemente não, ele é ultrapassado várias vezes. Então eu diria, olhando nesse conjunto, que não falta água na região metropolitana, não falta água. Quando durante os 3 meses, 4 meses que tem de chuva, às vezes está estendendo um pouco mais, o que tem que acontecer é que abre, e esse controle centralizado, na verdade quem faz em São Paulo é o DAE, tá certo? Isso é uma coisa que historicamente é feito, o DAE é o decano dos órgãos das águas, né, que tem. Então, ele faz esse controle, às vezes ele tem equívocos, como naquela grande cheia de abril de 2005, tá certo? Então, às vezes, há descontroles aí na abertura e no fechamento, ele se engana, a chuva chega antes. Mas o interessante é que nós temos durante 3, 4 meses uma quantidade absurda de água que sai daqui e vai passar em Buenos Aires, tá certo? Ela vai, desce o Tietê, pega o Paraná e passa no Prata, passa na frente de Buenos Aires. Então, entre aspas, nós desperdiçamos água. E essas águas que descem, quer dizer, eu estou falando de vazões que são 20 vezes maior do que seria o consumo. Elas são responsáveis por levar essa carga difusa de que o Ricardo falou. Então, um dos problemas que nós tivemos para dragar em Barra Bonita é que foi encontrado metal pesado. Certamente não foi gerado lá em Barra Bonita. Isso foi essas cheias que desceram aqui, abriu, e Jaú, essa região, fica inundada. Por pouco a cidade não inunda da água que desce aqui de São Paulo. Então, eu diria, nós temos, entre aspas, pouca água em média, mas há momentos em que nós temos muita água. O que não há é uma reservação suficiente. Então, o projeto do Hidroanel, isso foi bem desenvolvido no estudo que foi feito, aquele canal, ele pode ser pensado como uma área de reservação também, tá certo? Por isso é que eu digo que é de uso múltiplo. Então, se nós conseguirmos, entre aspas, poupar um pouco dessas águas do verão, vamos dizer, talvez tivesse uma distribuição maior. Uma outra coisa interessante é o seguinte, ainda que se considere que tem em média pouca água, é bom lembrar que essa água está a 700 metros. Portanto, os engenheiros e afins aqui sabem que nós temos uma enorme energia potencial. Essa água não está no nível do mar. Essa água, uma parte dela, é usada para geração de energia. Certo? São Paulo tem um problema sério de energia, mas energia você pode trazer de mais distância do que você traz água. Tá certo? Então nós estamos, talvez, querendo, eu uso a expressão, o Ricardo acha que é um exagero, nós estamos querendo inventar o moto contínuo. Nós estamos querendo pegar água aqui da Bines, descer a serra para gerar energia. E ao mesmo tempo nós estamos querendo bombear do Vale do Ribeira, morro acima, tá certo? Então a gente desce com a água para gerar energia e gasta energia para bombear para cima. Eu acho que esse tipo de conexão nos projetos é que é a grande falta que a gente tem. E isso decorre do fato de que nós não temos o Chief Executive Officer das águas. Uma das dificuldades que nós temos, e nesse trabalho conjunto que nós temos feito com a Estela, no sentido de promover esses empreendimentos, nós temos constatado o seguinte: quem é o céu desse projeto? Não existe. Não existe no governo do Estado, não existe na prefeitura ou nas prefeituras. Ou seja, a Sabesp olha a água com determinado olhar, a EMAI olha com determinado olhar, o DAE com determinado olhar, o DH com olhar, as cidades com outro olhar. Ou seja, essa visão conjunta,
essa governança de que bem falou o Ricardo, ela hoje não tem instrumentos no estado de São Paulo, nas prefeituras, na região metropolitana. Então, essa é a dificuldade que nós temos. E não é uma integração operacional, como bem descreveu o Joaquim. Essa, de uma certa forma, ela existe. Essa integração operacional existe. O que nós não temos é essa integração no planejamento. Né? A gente vai conversar com a Sabesp, boa ideia, o canal. Aliás, eles até já fizeram um projeto de um duto que liga Pé-a-Supé a Babines. Boa ideia. Bom, mas nós temos, se fizer, eu topo, mas nós temos ações na Bolsa de Nova York e nós precisamos olhar como é que é o investimento. Então, cada investimento de PSI, ele tem dificuldade de se viabilizar. Ele só se viabiliza quando nós olhamos os benefícios conjuntos que eles têm. E isso nós temos tido enorme dificuldade de ter interlocutor em São Paulo. Esse eu acho que é o grande desafio. Todo mundo bate palma, mas na hora do vamos ver, não há um instrumento hábil. Eu diria, para planejar, para implantar esse empreendimento, para montar o funding, para montar essa interlocução PPPista, ou seja, nós não temos em São Paulo esse instrumento. Eu diria que esse é o nosso grande desafio. Agora, feito isso, eu diria, nós teríamos condição de ter um pouco mais de água em termos contínuos aqui na região metropolitana. Obrigado. Bom, eu começo pela parte que nós estamos de acordo. De fato, existe um excesso de água durante a estação de cheia e uma estiagem, uma escassez muito grande durante a época de estiagem. No balanço, na média, existe uma escassez importante. Não é uma escassez do ponto de vista da disponibilidade hídrica absoluta, mas quando se considera a população, a disponibilidade relativa, quando se considera o número de pessoas aqui utilizando água. A nossa dotação bruta de água é 200 metros cúbicos por pessoa ano, em média, da ordem de, aqui na região metropolitana de São Paulo. Isso não se confunde com os 70 metros cúbicos por segundo de abastecimento, não é vazão de abastecimento, isso aí é dotação bruta para todo o complexo. Bom, esses 200 metros cúbicos por pessoa ano, eles estão muito abaixo daquilo que é internacionalmente aceito como o nível mínimo abaixo do qual se determina o estresse, que são 1.500 metros cúbicos por pessoa ano. Tá? E muito abaixo, muito mais abaixo ainda da situação de conforto, que seria em torno de 3.000 metros cúbicos por pessoa ano. Então, nós temos uma situação na região metropolitana de São Paulo, não só na metropolitana de São Paulo, mas eu diria uma parte um pouco mais extensa do complexo macro-metropolitano, no qual existe uma situação de escassez extremamente acentuada, na média, em que pese o que o Fred se referiu, no sentido de que nós temos, de fato, um excedente de água durante a época de cheia, um excedente superficial, aparente, não significa que na média tenha subido tanto. E esse excedente, ele precisa ser armazenado de alguma forma, nisso nós estamos de pleno acordo, porque soluções de controle de inundações que tenham como pressuposto exportar água da bacia, elas estão, por definição, equivocadas, porque se nós temos excesso de água durante a época de cheia, nós temos falta durante a época de estiagem. Então é um contrassenso se pensar em soluções que simplesmente afastem a água dessa bacia. Só que essa água não é de boa qualidade. Então, por isso, a insistência da gente fazer uma gestão articulada entre qualidade e quantidade. Quer dizer, hoje, a água de enxurrada de enchente, da primeira chuva de lavagem, ela não é uma água aproveitável para abastecimento público. Então, se nós não tivermos um sistema de controle de inundações associado ao controle de qualidade do controle de cheias, nós dificilmente vamos atingir esse objetivo. Na média, a demanda de água da região metropolitana de São Paulo, da bacia do Alto Tietê,
é 4,6 vezes a disponibilidade, tá? Na média registrada no relatório de recursos hídricos. Então isso significa que nós temos que ter para cada metro cúbico de disponibilidade interna, nós precisamos ter outros 3,6 de alguma forma, ou revertidos de bacia externa ou reservados, para fazer face a essa necessidade. Então, esse conjunto de capacidade de reservação e de reversão tem que responder por esse restante. Então, evidentemente, nós vivemos numa situação de estresse, e chegando à sua pergunta específica, a vassoura d'água, a rega de áreas verdes, todas essas são medidas importantes dentro de um conjunto. Não existe uma delas que vá dar conta de tudo, mas, se não me engano, essa vassoura d'água, esse hábito de usar o esguicho para lavar a calçada já é proibido em lei municipal. A competência dessa legislação é municipal. Agora, é muito difícil fiscalizar, né? Porque ainda há determinados atos que são proibidos por lei, mas que são extremamente difíceis de fiscalizar, porque eles são muito capilarizados, então você, para realmente controlar cada cidadão, é muito difícil. No que diz respeito aos canteiros centrais de avenidas, onde existe, por exemplo, toda uma linha de paisagismo de baixo consumo de água, é na Califórnia, no meio oeste americano todo, né? Mas ali realmente é uma região árida. Nós temos um paradoxo aqui, que é o seguinte: nós estamos numa situação de estresse hídrico numa região que não é árida do ponto de vista natural. Então, muitas vezes talvez esse paisagismo nem seja muito adequado aqui, mas a resposta que nós temos dado é utilizar água de reuso para essa regra. Quer dizer, hoje já em São Paulo, em praticamente toda a região metropolitana, a rega de parques, canteiros, jardins públicos é feita com água de reuso, água tratada de estação de tratamento de esgoto. Então ela não chega a constituir um déficit na parte de dotação de água tratada. No que diz respeito ao equilíbrio hídrico da bacia, a água de rega ela recarrega o lençol, portanto ela continua aqui. Agora, só para terminar, Fred, essa questão do moto contínuo. É certo que nós temos um potencial enorme em Bordem, na Billings, no reservatório Billings, e que tem que girar em Bordem. Quer dizer, todos os dias nós temos uma situação menos pior de energia elétrica em São Paulo por conta da operação a plena carga, por alguns minutos que seja, da usina Henry Bordem. Se não houvesse isso, nós teríamos uma situação de interrupção de energia nos horários de pico, de manhã e à noite, absolutamente insuportável. Nós todos reconhecemos que o serviço não é bom. O sistema elétrico tem passado por crises terríveis e a continuidade do fornecimento tem sido absolutamente sofrível em São Paulo, né? A gente, mesmo quando analisa vamos dizer, a viabilidade de medidas urbanísticas, de descentralização da atividade econômica, isso fica muito bonito no plano diretor, mas quando se vai pensar de fato, nenhuma empresa seria temerária de jogar, por exemplo, um centro de processamento de dados num bairro de periferia, sujeito a cortes contínuos, a cortes absolutamente frequentes de energia elétrica. Então isso é impensável, quer dizer, essa descentralização ela é mais uma figura de teoria do que de prática realmente nas condições que nós temos de operação de sistemas urbanos. E a Henry Bordem cumpre um papel absolutamente fundamental na segurança energética do Estado. Em 2009, no dia 10 de novembro de 2009, vocês devem se lembrar, o país passou por um apagão gigantesco. E na Henry Bordem, ele começou por volta das 22 horas, mais ou menos, foi 10 horas da noite, quando apagou todo o sistema, todo o integrado sudeste, centro-oeste. E aí, nós pegamos os registros depois da Henry Bordem, ela reconstituiu as linhas prioritárias em aproximadamente 20 minutos, ou seja, às 22 horas e 20 minutos, mais ou menos, já tinha se restabelecido o fornecimento prioritário, que, dentre outros, alimenta as bombas
as grandes bombas de macrodrenagem de São Paulo. Nosso pesadelo na operação dos sistemas de infraestrutura aqui em São Paulo é a coincidência de enchente com apagão. Quer dizer, são duas coisas que são terríveis. Então, quando você tem uma usina em Reborn operando e em situação de operação boa, ela supre essa necessidade. Então, a grande linha que alimenta as bombas de reversão do Pinheiros, elas foram restabelecidas rapidamente. Logo, também restabeleceu a capacidade de alimentação nas bombas de drenagem do Rio Tietê, as 3 grandes da prefeitura que tem lá. Então, e na própria bomba também do Iassuda, lá na água espraiada, né? Então, nós temos, é como, por exemplo, a pessoa que tem um braço, uma perna, ninguém fica dando graças a Deus todo dia que tem braço e toda a perna. No dia que tira, você sente falta. Então, o dia que você tirar em Reborn do sistema, ou que você tiver uma operação deficitária de Reborn, a gente vai sentir demais, porque tende a piorar de forma muito, muito acentuada a segurança energética metropolitana. Então, nesse sentido, a operação de Reborn tem que continuar e é um contrassenso nós termos uma usina com uma capacidade ociosa tão grande. Quer dizer, ela tem hoje em torno de 400 megawatts médios de capacidade ociosa, que não é utilizada. Então, isso não é um contrassenso do ponto de vista urbano, do ponto de vista energético, do ponto de vista ambiental, inclusive porque a operação dessa capacidade tem um impacto ambiental zero, posto que o lago do reservatório Billings já está cheio. Então, não tem nem 1 metro quadrado a mais de inundação para aproveitar essa capacidade ociosa. O moto contínuo que você se refere, eu já te falei, quer dizer, quanto você puxa de água do São Lourenço e qual é o conteúdo energético dessa água que você puxa comparado ao potencial que você tem no Billings em relação a Reborn. Quer dizer, é enorme a diferença. Você puxa o quê? 4 metros cúbicos por segundo, vai puxar do São Lourenço? Há que cota. Então, esse balanço tem que ser feito. Então, no saldo energético, continua sim valendo a pena a gente juntar água em Reborn, no Billings, utilizar por todos os usos possíveis e continuar gerando energia em Reborn e fazer esse aproveitamento. Porque no momento em que se enche o reservatório Billings, na extremidade de jusante metropolitano, já não é mais o caso de se utilizar ele em todo o restante da área metropolitana. Então é isso que eu tinha a dizer.